Aviso ao leitor. Esta história contém temas perturbadores, obsessão, manipulação psicológica e violência implícita. Classificação indicativa 16+. O turno da madrugada. Jeff era o tipo de homem que passava despercebido exatamente porque fazia tudo certo. No hospital, diziam que ele era confiável, sempre disponível, sempre calmo, sempre limpo. Se todos trabalhassem como Jeff, esse lugar funcionava sozinho, comentou uma enfermeira certa manhã. Bob ouviu, não discordou, mas guardou a frase. Havia algo estranho na perfeição. Jeff nunca errava, nunca se atrasava, nunca se exaltava e, principalmente, nunca parecia humano demais. Durante uma pausa, Bob puxou conversa com uma técnica de enfermagem. Você já reparou no Jeff? Perguntou casual. Ele nunca fala da vida pessoal. Ele é reservado, respondeu ela. Melhor assim do que esses que contam demais. Outro dia, Bob perguntou a um funcionário da limpeza: o Jeff trabalha em quais setores mesmo? Onde precisam, respondeu o homem. Às vezes no apoio, às vezes ajudando no transporte. Já vi ele passando perto da área do Eduardo Escorpo também. Bob franziu a testa. Necropsia? É, mas só quando pedem. Jeff sempre estava onde não chamava atenção, mas também onde poucos queriam estar. À noite, enquanto a maioria evitava certos corredores, Jeff caminhava por eles com naturalidade. Não havia pressa, nem curiosidade aparente, apenas rotina. Em casa, o ritual continuava. Jeff cozinhava com o mesmo cuidado que trabalhava. Nada era jogado, nada era desperdiçado. Ele não pensava em si como alguém errado, apenas diferente. Enquanto mexia a panela, refletia. A carne comum é previsível, sem profundidade, sem resposta. O que ele preparava exigia atenção, silêncio, respeito. O sabor não era algo que ele descrevia em palavras, era algo que confirmava quem ele era. No jantar com Bob, tudo parecia normal demais. Cara, isso tá muito bom, Bob disse, mastigando devagar. Essa carne é diferente. Jeff observava. Sempre observava. Que carne é essa? Bob perguntou. Porco, respondeu Jeff sem hesitar. Muito boa, paguei caro. Bob riu, mas algo naquele riso não se sustentou. Nos dias seguintes, Bob começou a ligar pontos. Jeff sumia sempre nos mesmos horários. Voltava igual, nunca cansado, nunca sujo, nunca nervoso. Você já reparou que o Jeff nunca fala quando perguntam demais? Bob comentou com outra enfermeira. Talvez porque ele seja esperto, ela respondeu. Gente que fala pouco dura mais aqui. Numa madrugada, Bob decidiu confrontar. Você não é normal, disse baixo no corredor vazio. E não digo isso como ofensa. Jeff parou. Normalidade é uma média, respondeu. E médias não explicam exceções. Pouco depois veio a carona, a estrada, a mata, a fogueira. Seja sincero comigo, Bob disse. O que você faz quando ninguém vê? Jeff passou por trás dele. Eu sobrevivo. Houve apenas um som seco, engolido pela distância. Quando Jeff puxou o gatilho, Bob se foi. A chuva caiu leve, como se o mundo quisesse apagar perguntas. Horas depois, Jeff estava de volta ao hospital. Bom dia, Jeff. Bom dia. Tudo no lugar. Jeff não é uma pessoa normal. Ele apenas gosta de outros tipos de carne. Aviso ao leitor. Essa é a segunda parte da história. O turno da madrugada. O texto contém temas perturbadores, manipulação psicológica e violência implícita. Idade mínima recomendada: 16 anos. Parte 2. O silêncio que ficou. Ninguém percebeu a ausência de Bob no primeiro dia. Hospitais engolem pessoas, turnos trocam, nomes se perdem em planilhas. A rotina é barulhenta demais para notar um silêncio novo. No segundo dia, alguém comentou: o Bob não vinha hoje? Perguntou uma enfermeira. Talvez tenha trocado o turno, respondeu outra. Jeff ouviu, não reagiu. No terceiro dia, Ana percebeu. Ela trabalhava no setor administrativo, mas passava tempo suficiente pelos corredores para saber quando algo estava fora do lugar. Bob sempre reclamava do café, sempre chegava cedo demais, sempre falava alto demais. Ele não avisou nada, disse Ana, folheando a escala. Nenhuma troca registrada. Pode ter pedido licença, sugeriram. Mas Ana não se convenceu. Ela começou a perguntar, primeiro de forma casual, depois com mais atenção. Você viu o Bob depois daquele plantão longo? Perguntou um técnico. Não, respondeu ele. Mas vi o Jeff. Ele saiu com ele naquela noite, não saiu? Ana anotou mentalmente. Mais tarde encontrou Jeff no corredor. Jeff, né? Disse ela, sorrindo de leve. Você trabalhava bastante com o Bob. Trabalhei, respondeu ele. Por quê? Ele sumiu. Jeff franziu a testa na medida exata. Sumiu como? Não atende. Não apareceu. Não deixou aviso. Estranho, disse Jeff. Ele parecia cansado nos últimos dias. Ana observou.
Jeff não desviava o olhar, não acelerava as respostas, não se defendia. Você acha que ele pediria demissão sem avisar? Algumas pessoas desaparecem antes de sair, respondeu Jeff. Outras saem antes de desaparecer. A frase ficou na cabeça dela. Nos dias seguintes, Ana passou a notar pequenas coisas. Jeff sempre no horário. Jeff sempre disposto a ajudar. Jeff sempre perto quando alguém precisava. Era isso que a incomodava. Ele estava próximo demais do vazio que Bob deixou. Você não parece preocupado, disse ela certa noite. Preocupação não resolve ausências, respondeu Jeff. Só cria ruído. Ana decidiu investigar fora do hospital. Descobriu que Bob não tinha viajado. Não tinha família fora da cidade. Não havia movimentação bancária. Quando voltou a falar com Jeff, havia algo diferente em sua voz. A última pessoa que viu o Bob foi você. Jeff assentiu. Dei carona. Ele parecia precisar conversar. Sobre o quê? Sobre mim. Ana sentiu um arrepio leve. E o que você disse? Jeff sorriu pequeno. A verdade. O quanto era necessário. Ela percebeu então. Jeff nunca respondia demais. Nunca respondia de menos. Ele entregava exatamente o suficiente para parecer honesto. Naquela noite, Ana ficou até mais tarde. Observou Jeff atravessar corredores vazios com a mesma calma de sempre. Viu-o desaparecer em áreas que ninguém gostava de frequentar. Quando ela o seguiu, Jeff parou antes mesmo de ela se revelar. Se está procurando o Bob, disse ele, sem se virar, não vai encontrá-lo aqui. Ana engoliu em seco. Você sabe mais do que diz. Jeff finalmente olhou para ela. Eu sempre sei mais do que digo. Houve silêncio. A diferença entre você e o Bob, continuou ele, é que você observa antes de falar. Ana percebeu tarde demais que Jeff não estava sendo encurralado. Ele estava avaliando. Algumas verdades, disse ele, não querem ser descobertas. Querem ser aceitas. Jeff deu um passo para trás, abrindo espaço. Pense bem no que vai fazer, Ana. Pessoas curiosas vivem menos tranquilas. Ele se afastou, deixando-a sozinha no corredor. Na manhã seguinte, Ana pediu transferência de setor. Jeff continuou trabalhando normalmente. Porque segredos não sobrevivem à força. Eles sobrevivem à confiança. Agora, o que Jeff fará? Ele vai fazer algo?